No vídeo anterior eu já tratei sobre esse tema, que será o mesmo tema do vídeo de hoje, taxas de juros no Brasil. Mas eu acho tão importante isso que eu vou regravar esse vídeo e reconstar novamente esse texto para a gente entender um pouco melhor de forma bem rápida, porque eu não quero gravar um vídeo muito extenso sobre isso. Mas o texto diz o seguinte, do nosso autor aqui do canal sobre administração financeira, que é o Alexandre Azaf Neto. O livro dele que ao final do vídeo eu mostro. Taxas de juros no Brasil. A alocação de capital entre poupadores e investidores é determinada em uma economia de mercado pelas taxas de juros. Então existem aqueles que poupam e aqueles que precisam de recursos. E aí a alocação de capital entre poupadores e investidores é determinada em uma economia de mercado pelas taxas de juros. O juro pode ser entendido como o preço pago pelo aluguel do dinheiro, ou seja, o valor que deve ser pago pelo empréstimo de um capital, uma espécie de aluguel. Existem 4 fatores que afetam o custo do dinheiro. Quais são esses fatores? O primeiro deles, então, o retorno das oportunidades de investimentos dos tomadores de recursos. Segundo, preferências temporais de consumo, riscos de empréstimo é a terceira, e quarto, inflação futura esperada. Quanto mais rentável apresenta-se as oportunidades de investimento das empresas, mais dispostas elas estarão a pagar mais pelos empréstimos. Empresas com rentabilidades baixas, cujos negócios encontram-se em retração, são menos capazes de remunerar os empréstimos, demandando taxas de juros menores. Os consumidores apresentam preferências temporais por utilizar seu capital para consumo no momento atual ou aplicá-lo na expectativa de consumo maior no futuro. Essa decisão depende do nível de satisfação de suas necessidades e influi sobre o volume de poupança disponível na economia. Quanto maior o consumo atual, menor a taxa de poupança e mais elevadas as consequências, as taxas de juros da economia pela dificuldade de se dispor de maior montante de capital disponível para financiamento. O aumento da necessidade de poupança, ao contrário, disponibiliza maior oferta agregada de dinheiro na economia, levando a uma redução das taxas de juros. O risco de não se reembolsar um empréstimo no vencimento, também é uma outra situação, eleva a taxa de juros exigida pelos poupadores. Evidentemente, quanto maior o risco de inadimplência do devedor, ou seja, quanto mais incapaz ele se mostra de efetuar os pagamentos de juros, em principal nas datas pactuadas, mais alta se apresenta a taxa de juros exigida da operação. Bom, então esse foi o breve vídeo de hoje, entendendo um pouco melhor sobre taxas de juros no Brasil. Inclusive, a taxa de juro básica da economia no Brasil se chama Selic, que é uma taxa definida por um comitê, chama Copom, do Banco Central, entre outros, para definir essa taxa básica, que é a taxa dos, entre aspas, dos bancos. Então os bancos eles se baseiam nessa taxa básica para definir as suas próprias taxas de juros. No próximo vídeo, então, taxa nominal de juros. Para a semana que vem vamos entender um pouco mais o que isso significa. Eu estou construindo uma playlist nesse canal sobre administração financeira. O livro texto base que eu estou utilizando, do professor Azaf Neto, Fundamentos da Administração Financeira. Super indico esse livro, que é muito bom para entender um pouco mais sobre a administração financeira, que juntamente com a administração de recursos humanos, a administração de marketing, a administração estratégica e a administração da produção compõem as 5 principais áreas da administração de empresas. Eu fico por aqui, valeu!